O Devocional Intimidade está no ar. Que bom poder servir você nessa manhã. Que prazer poder contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas aqui no quadro Se Fosse Você, para inspirar você que está aí do outro lado da telinha a se posicionar em Deus, ou quem sabe para fortalecer ainda mais a sua fé. E com muito prazer eu recebo aqui hoje a minha querida amiga Sula Mendes. Olá, minha querida, tudo Olá, bem? Tudo bem. Também a pastora Maria Val, pastora Val, né? Tudo bom, minha querida? E o Cacá que está aqui com a gente. Tudo bom, Cacá? Tudo. O Cacá tá duro, né? Querido, gente, que prazer poder estar aqui. A gente já outras vezes tentou, né, Sula? Mas a Sula estava trabalhando, né? Cumprindo a obra do Senhor no meio secular, né? Algo muito tremendo. Mas, Sula, conta um pouquinho pra gente. O que Deus veio fazendo na tua vida até que você entendesse, né, o chamado de Deus? Conta um pouquinho do seu testemunho para nós. O que Deus tem feito na minha vida começou quando na gravidez da minha mãe, né? Porque eu acho que a nossa história começa na gravidez, desde o ventre da nossa mãe, né? Antes da fundação do mundo, mas a minha história começa ali porque é dali que eu conheço, né? A gravidez da minha mãe foi uma gravidez indesejada, né? Eu sou filha de um filho de um pastor, e eu sou neta de um pastor, né? Mas o meu pai, ele não tinha vida com Deus. E a minha mãe, ela era uma pessoa inocente e do mundo, né? Uma gravidez de rejeição, uma gravidez que não era para ser completada, mas que já era completada no coração de Deus. Então, Deus já tinha um grande propósito, né, Sula? Exatamente. E como é que foi prosseguindo? Porque depois chegou um tempo na tua vida em que o Senhor, Ele começa a nos chamar. E quando Deus tratou isso com você, para que Ele te colocasse no centro da vontade dEle? Quando Deus me chamou, foi interessante. Porque foi em sonhos, né? Deus fala comigo em sonhos desde os 9 anos. E eu entendo quando é Deus e quando é uma feijoada que eu comi pesada, ou quando eu falei demais do assunto. Né? E fica aquele gatilho de memória, Exatamente. Né? Eu estava praticamente noiva de uma outra pessoa, né? Porque eu sou divorciada, e eu iria me casar de novo, e Deus me chamou em sonhos. Sonhos que você jamais consegue esquecer. Esses são os sonhos de Deus. Porque eu me lembro dos sonhos que eu tinha 9 anos, eu também lembro e posso contar em detalhes. Porque foi marcando a tua trajetória e a tua construção até você chegar no, digamos assim, na porta de entrada daquilo que Deus tinha para a tua vida e que você está fazendo hoje, né? Exatamente. Conta um pouquinho desse sonho pra gente. O sonho que Deus me deu foi um sonho que eu estava num país que eu não sei, porque eu não estive nesse país ainda. E eu via muito asfalto. Eu não via o rosto das pessoas que estavam comigo. Mas eu olhei para frente e no final, bem lá longe, havia uma mesquita dourada muito grande e uma piscina de frente. E eu, como sou uma pessoa muito expressiva e espontânea, eu falei, meu Deus, o que é isso? De repente apareceu uma mesa assim, como um passe de Deus, porque mágica não provém de Deus, então como um passe de Deus. E havia vários livros em cima. Só que nenhum deles havia o nome escrito, o nome do livro, só um. E estava escrito, pode falar, Senhor, eu estou ouvindo. Loren Cunningham, fundador da Jocum, Jovens com uma Missão. Então ali o Senhor começava a revelar um mistério que envolvia a sua vida, né? Como é que aconteceu depois disso tudo, Sula? Quantos anos você tinha nessa época que você teve esse sonho? 22 e meio, não sei a idade exata, mas era mais ou menos por aí. Isso. E a partir desse sonho, o que aconteceu? A partir desse sonho eu fiquei perturbada, porque eu fui procurar na internet, quando era aqueles computadores cabeçudo, na casa da minha mãe, porque eu morava sozinha com meu filho. E eu sou muito curiosa e eu comecei bem lentamente a procurar igrejas grego, romana, muitas coisas, porque eu queria saber algo que estava mexendo comigo, né? E quando de repente eu encontrei na internet aquilo que eu vi no meu sonho, então eu levei um susto e um pavor. Porque eu desliguei na hora, fiz tum, e saí correndo de mão dada com esse menino. Porque eu senti medo porque era real o que eu estava vendo.
Na verdade, o Senhor estava falando de uma forma muito clara. Não tinha como você dizer, não é Deus, não é isso que Deus tem para mim, né, Sula? Vê isso aí. Então, eu me assustei porque foi uma revelação rápida e de frente, né? E coincidiu, não coincidiu, é plano de Deus, né? Da nossa mãe na fé, a Pony, que ganhou nós para Jesus, o meu pai, minha mãe e eu na época, né? Ela esteve na minha casa, porque ela estava de férias e o esposo dela ia pregar na igreja. E ela me perguntou se eu estava disposta a ouvir o que Deus queria falar para mim. Porque pode falar, Senhor, estou ouvindo, né? E me perguntou se o que eu estava esperando para ir fazer TED. Se eu conseguiria largar tudo. Eu falei, claro que não. Porque ali começa a renúncia, né? Você trabalhava, tinha tua vida, estava ali com teu filho, Mas eu não tinha ideia do que era missão. Eu sempre quis ser missionária. Sim. Porque a pessoa que levou-nos a Jesus, uma missionária, então eu achava que era uma admiração, né? Eu sonhava em cantar, ser levita e tecladista, porque o espelho de ver pessoas para você, me identificou exemplos na infância, por ter a paternidade ferida e a maternidade, entendeu? Então eu me espelhava no Alexandre, que tocava teclado, a voz, que eu já cantava na igreja, e missões, a Zeleupone. Porque, na verdade, eram exemplos claros do teu dia a dia. Isso. Mas, na verdade, eu creio que o Senhor, é por isso que eu digo, é uma palavra que eu sempre falo, às vezes até dou risada, que não existe coincidência, é Jesuscidência. Deus te colocou no lugar certo, né? Com as pessoas certas, porque Deus já estava trabalhando em você para que você viesse a assumir no tempo certo de Deus esse chamado missionário. E como é que foi ir para a ETED? Quem não sabe, a ETED é a Escola de Formação de Missionários da Jocum, e você foi na cidade de Curitiba. E como é que foi ir para a ETED, né? A ETED é uma surpresa, né? Até eu chegar na ETED, a semana que eu fui para a ETED, eu não tinha dinheiro para ir. Então, meu pai teve que vender uma impressora lá de casa para pagar a matrícula. Sim. E eu tive que vender todos os meus móveis da casa, que era a única coisa que eu tinha, para levantar o dinheiro da primeira mensalidade. Quando eu cheguei lá, porque eu achava que quando eu fosse para lá eu não ia encontrar adolescentes, porque eu já era uma jovem. E quando eu cheguei lá, encontrei adolescentes e eu falei, meu Deus, e agora? Foi um processo interessante, foi algo que só Deus para fazer na vida de cada um em particular, porque é individual, a partir do momento que você abre o coração, porque a ETED é uma escola de treinamento e discipulado, ou seja, para qualquer pessoa, mas a ETED não é Jesus, pode ser em qualquer lugar, mas a ETED é o foco para entrar em jovens com uma missão. É porque aquilo que você tinha dentro do seu coração, que vinha de Deus, Deus então começou a alinhar, mas eu creio que você passou por muitas renúncias, né? Eu sei porque a gente já conversou muitas vezes, né, Sula? Sim. E então, até então você era uma moça jovem, né? Tinha o seu trabalho, sua casa, e lá você teve que enfrentar muitos desafios, né? Até eu me lembro de uma coisa engraçada, me permita falar aqui, que eu lembro que quando ela voltou da ETED, ela disse assim, eu não quero saber de comer calabresa. Frango. Tu lembra? Frango, verdade, mas essa né? já era missionária, pior. Já era missionária. Já né? era. Porque ninguém não é um mar de rosas, mas quando você está fazendo a vontade de Deus, é tão prazeroso, Exatamente. né? E como é que ficou o teu coração? Quanto tempo você ficou na ETED, né? A ETED são 5 meses, é muito pouco, mas é o suficiente se você abrir o coração para sarar certas áreas da tua vida, porque o processo é a vida inteira. E para você entender o chamado, né? Entender o seu chamado, se você for com o coração aberto. Sim. Né? Se o foco não mudar lá dentro para namoro, não sei, etc. Ou vínculo de amizade, quando você é muito carente, né? Mas se você abrir o coração, você sabe exatamente onde Deus quer que você vai. E na ETED, o teu pequeno já foi com você, né? Foi comigo, ele Quantos fez anos ETED. ele tinha na época? Meu Deus, 2,5 para 3 anos, Bem 3 para... pequenininho. né, assim. Gente, que tremendo, né? E é um desafio muito grande, né, Sula? Você Desafio. ir com uma criança pequena, você tem que ir realmente assim, com a cara, com a coragem, com o peito aberto, rasgado, Verdade. porque senão... É que assim, corajosa eu sempre fui, só que a gente não sabe o que a gente vai enfrentar quando a gente chega lá, né? E hoje eu fico
imaginando como eu tive coragem. Essa coragem foi dada por Deus, porque se eu soubesse, hoje, com 30 anos, analisando o que eu vivi lá, eu falei, nossa, acho que eu não teria coragem. Uhum. Mas acho que foi o tempo certo, né? Foi o tempo, que Deus realmente te alinhou para fazer essas coisas. Exatamente. E eu quero até perguntar uma coisinha pro Cacá. Passa o microfone para ele um pouquinho. Sei que ele tá com medo de pegar nesse microfone, gente. Cacá, e como é que foi para você? Embora você era pequenininha, esse tempo que você teve com a mamãe, depois vocês foram para Jocum. E no coraçãozinho do Cacá, foi bom? Pra mim foi, né? É. Conhecer lugares, fazer missão. E ele tão pequenininho, né, Sula? Mas ele já tem uma linguagem tão linda, tão aí, apaixonado por Jesus, né? É. E você aprendeu lá a valorizar ainda mais o Jesus que habita no teu coração? Uhum. É? Que lindo, gente. Que maravilhoso. No próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais, falando acerca do testemunho da Sula, os lugares, né, Sula, que Deus já te levou. Também com a pastora Val, que hoje, além de intercessora, você tem mantido, né? A empresa, vocês têm uma empresa, vocês têm mantido, entenderam o chamado para manter a vida de um missionário. Isso é muito importante, né? A gente começou a arder o coração por missões quando ela foi que a gente começou a manter ela. A gente entendeu o que o missionário passa lá onde eles estão fazendo a obra, então a gente... Que bênção, e como é importante o papel do provedor, né? Porque o provedor, ele permite com que o missionário no campo ele possa cumprir o seu chamado, né? Mas daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais acerca disso. Então, meu querido, se fosse você, não saía daí, você fica com a frase do dia e dentro de alguns minutinhos a gente volta para conhecer um pouquinho mais o desfecho lindo dessa história, que ainda tem muita coisa para contar. É só um minutinho, a gente já volta.